Conheça para crer, creia para viver. Mensagem do Evangelho de João. Ele foi escrito para que nós pudéssemos conhecer a Cristo e, conhecendo a Cristo, pudéssemos crer nele. É preciso conhecer primeiro, por isso o Evangelho. E crendo, pudéssemos encontrar vida. Deus nos dá vida em Jesus Cristo. Nesta noite, nós vamos continuar caminhando por este Evangelho, já chegando no final dele. Capítulo 21. Vamos ler, focar do verso 15 ao verso 23. João 21, de 15 a 23, é o nosso texto para esta noite. Para entendermos melhor e podermos interpretar melhor e receber melhor a mensagem destes versos, essa porção da palavra, eu quero ler um texto que Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu posteriormente ao acontecimento, daqui não posteriormente ao livro, mas ao acontecimento que se trata nessa narrativa que vamos ler no Evangelho de João. E ele, na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, diz assim, no capítulo 5, verso 1 e 2, portanto, apelo para os presbíteros, ou pastores presbíteros, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eis a instrução de Pedro, o apóstolo, para os pastores, os que cuidam da igreja. E ele diz no verso 1 que ele faz este apelo e dá essa instrução na qualidade de presbítero, de pastor, como eles. Então, aí, Pedro revelando a posição dele como um dos pastores da igreja. Isto há de nos ajudar a entender o texto que vamos focar nesta noite, no capítulo 21. E ainda, para entendermos melhor e podermos interpretar melhor, receber melhor o texto desta noite, quero ler no Evangelho de João um pouco antes. Vou ler no capítulo 13, verso 36 a 38. Lembrando que nesse capítulo 13, nós temos o início da narrativa da conversa de Jesus com seus discípulos na noite antes da sua traição, quando eles celebram a mesa do Senhor e Jesus lava os pés dos seus discípulos. E entre o muito que foi dito ali, Jesus fala da sua partida, que ele haveria então de ser preso, iria partir, morrer. E no verso então 36 do capítulo 13, narra assim, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Darei a minha vida por ti. Quero seguir agora. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso há de se cumprir, se cumpriu. Vamos ler sobre esse cumprimento. Vou agora ao capítulo 18. João capítulo 18, verso 17. João 18, 17. Jesus está preso, está sendo julgado, e Pedro se aproxima ali, dentro do pátio do prédio, entre a multidão, de forma oculta, e ali está ele, tentando ver o que vai acontecer, mas de forma, então, oculta, e diz no verso 17 que chegou uma serva, e ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem, de Jesus Cristo, que lá estava debaixo do julgamento, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou.
categoricamente. Mais à frente, no mesmo capítulo, verso 25, passa-se mais algumas coisas ali, mas o mesmo ambiente. Verso 25, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, havia uma fogueira ali, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não ouvi com ele no olival. Mais uma vez, Pedro negou. No mesmo instante, um galo cantou. Terceira vez que ele nega. Jesus está sendo julgado. Nega a terceira vez. E o galo canta, como Jesus havia dito a ele. E agora, no capítulo 21, nós temos Jesus já ressurreto, antes da ascensão dele, se manifestando aos discípulos aqui e ali. E nós vamos agora ler um pouco mais desta cena, esse momento, sobre o qual já vimos na semana passada, quando Jesus encontra com eles na praia do Mar da Galileia. E então, depois de haver aquela pesca, debaixo da orientação de Jesus, uma pesca frutífera, a rede veio cheia, muito cheia de peixes, e eles comem ali o peixe na praia com Cristo, naquela manhã, muito cedo, de madrugada ainda, ali nas margens do Mar da Galileia. Aí continua, então, ali a interação entre Jesus e os discípulos, e esta narrativa que vamos ler, capítulo 21, do verso 15 ao verso 23. Então, a palavra de Deus para esta noite, a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Que o seu coração, então, receba isto com alegria, com disposição nesta noite. Ouça a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia por onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que lhe importa? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pela terceira vez,
ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Na sexta-feira ela recebeu um bilhete do Juca, seu namorado. E o bilhete dizia: meu amor, por você eu daria o mundo, por você eu atravessaria os oceanos. Grande é meu amor. Seu querido Juca. Em seguida, observação: se amanhã não chover e meu time não jogar, eu passo aí para te ver. Como é grande o meu amor por ti, diria o nosso grande poeta. Maior do que o universo, as estrelas, não sei, alguma coisa assim. Será que nós somos realmente consequentes quando nós pensamos sobre a sublimidade do amor? Particularmente, será que nós somos consequentes e conscientes quando nós pensamos sobre quem Cristo é, Jesus Cristo é, conforme nós ouvimos através desse Evangelho? E o nosso amor, a nossa relação de amor para com Ele. E Jesus vem agora a Pedro, naquela praia, e parece que eles estão caminhando. E Jesus vai a essa questão, mas Jesus vai fundo. Ele enfia a mão lá dentro desse negócio de amor e no coração de Pedro. E depois de fundo, ele vai mais um pouco fundo. É uma pergunta muito simples. 3 palavras. Você me ama? Que pergunta. Jesus Cristo nos perguntar isso, como perguntou a Pedro. Que situação difícil, que situação até constrangedora. Como é difícil ouvir isto. Você me ama. Jesus olha para você nesta noite, porque certamente não poderia ser e não é uma pergunta apenas para Pedro, é para cada um dos seus discípulos. E ele olha para você: você me ama. O que dizer? O que responder? Onde está o seu coração aqui nesta noite em relação a isto? Quando Jesus olha de frente, olhos nos olhos, e pergunta a você: você me ama? Jesus pergunta a Pedro, pergunta necessária, pergunta de tratativa, pergunta que Pedro precisa ouvir e você e eu precisamos ouvir nesta noite. E ele pergunta não apenas para nos colocar em situação difícil, ele pergunta a Pedro, a mim e a você, não apenas para nos incomodar, nos constranger, mas ele pergunta porque ele quer nos trazer a posição onde eu e você possamos dizer nós o amamos e possamos amá-lo. A pergunta de Jesus, você me ama, é um convite, na verdade, e uma instrução. Que convite, que instrução. Ame a Cristo. Ame a Cristo. Que eu e você possamos ser achados como aqueles que, sem dúvida nenhuma, amamos a Cristo. Será que esta igreja ama a Cristo? Será que o seu coração ama Jesus Cristo? E é até perigoso porque nós amamos muitas coisas, às vezes, sobre Jesus Cristo, mas não amamos a Cristo. Às vezes nós amamos a igreja. Eu gosto dessa igreja.
Eu quero estar com essa igreja. Eu acho uma igreja bonita, eu acho uma igreja interessante, eu acho uma igreja estruturada, eu acho uma igreja, seja lá o que for, séria. É importante isto, mas amamos a Cristo. Esse é o fundamental. Você ama a Jesus Cristo. Ame-a. Jesus vai buscar Pedro com esta pergunta e busca você nesta noite para trazer você a esta posição de amá-lo e amá-lo em verdade. Ame a Cristo. Mas seria, então, algo que começa comigo. Seria, então, que eu amo porque eu realmente pensei, eu vou amar Jesus Cristo. Vou amá-lo sobre todas as coisas, vou amá-lo. Partiu do meu coração isto aí. Não, não, não. Ame a Cristo respondendo ao amor dele. Porque ele amou primeiro, porque ele ama primeiro. Por isso, você deve amar a Cristo e todo discípulo de Jesus Cristo deve amá-lo. Ele amou primeiro. Estão na praia. De manhã, muito cedo. Jesus olhou para eles ao mar, pescando a noite toda, eram pescadores profissionais, Pedro também era. Não pescaram nada, e certamente isso é a providência de Deus para trazê-los àquela condição, deles entenderem a intervenção de Deus na vida deles e Jesus Cristo. Então vem a providência deles, na instrução de Jesus, lançar a rede ao lado direito e pegarem muitos peixes. Mas não apenas para pegarem muitos peixes, não apenas para comerem alguns peixes na praia, mas para revelar o Jesus Cristo vivo, Senhor eterno, que poderia então ser o grande provedor, aquele que cuidaria deles eternamente, como cuida de nós. Enfim, momento maravilhoso, a pesca. E, aliás, quando reconheceram Jesus na praia, diz a narrativa dos versos anteriores que Pedro largou os companheiros no barco, pulou na água e saiu nadando para chegar primeiro. Jesus tem uma fogueirinha armada com alguns peixes, diz, traga os que vocês pescaram também. Foi o breakfast, o café da manhã, peixe e pão. Se você for a Israel, você vai comer peixe de manhã assim. Parece estranho. Não é pão na chapa, é peixe na chapa. Cedo. Logo cedo. Momento bom, mas diz a narrativa que há um dado momento que Jesus vira para Pedro e pergunta, você me ama? Naquele momento, aquele ambiente onde não há dúvida que Jesus é alguém que se importa, alguém que cuida, que vem ao encontro dele, se manifesta como ressurreto. Não há nenhuma dúvida, é um momento agradável, mas Jesus é aquele que trata das coisas na sua fundamentação. Muito bom isto, e você não tem dúvida que eu me importo com você, Pedro, com vocês, mas você me ama. Quem é Pedro? Um dos discípulos de Jesus, do círculo mais próximo, tornando-se um dos apóstolos, sim. Mas ele também é este, que tinha sempre uma postura de reação rápida, de sempre reagir com colocações contundentes. E quando Jesus anuncia a sua morte, nós lemos, Pedro é aquele que diz, Senhor, eu quero segui-lo também, isto é, onde o Senhor vai morrer, eu também vou dar minha vida pelo Senhor. E nos outros evangelhos, a narrativa desta colocação de Pedro, ele chega a dizer, Senhor, ainda que todos estes, nossos companheiros aqui te abandonaram, não eu não vou abandonar. E Pedro é justamente este, que Jesus diz, você vai me negar 3 vezes, e nega Jesus Cristo 3 vezes. E Jesus Cristo agora chega a Pedro e pergunta a ele, não tiveram essa oportunidade ainda, não havia sido estabelecido esse momento apropriado, e agora chegou a hora, e Jesus agora vai tratar dessa faceta da vida, da biografia de Pedro. Aquele que tinha a sua bravata até, eu vou dar minha vida, eu vou até o fim. Quando Jesus está sendo condenado, ele é questionado, você é um deles, pertence ao grupo dele? De jeito nenhum. 3 vezes.
Agora Jesus vai tratar isso aí na vida de Pedro. E Jesus vai perguntar a ele, então, 3 vezes: você me ama? Você me ama? Note que a iniciativa não é de Pedro. Jesus é que toma essa iniciativa, não somente de encontrar com eles na praia, porque eles jamais poderiam encontrar Jesus. Jesus é que vai ao encontro deles. E agora não somente vai ao encontro, mas vai ao encontro de Pedro com essas perguntas. É Jesus que vem com o amor dele primeiro sempre. Nenhum de nós haverá de amar a Cristo porque nós amamos primeiro. Nós sempre vamos chegar atrasados. Nós vamos ser sempre consequência do amor dele. Se nós amamos Cristo em alguma medida, é que primeiro ele nos amou e de uma forma incomparável. Pedro negou Jesus Cristo. Talvez para nós, se fosse a nossa situação, Pedro seria um sujeito descartável para os nossos relacionamentos. Negou que o conhecia, inclusive. Mas não para Jesus. No seu amor, Pedro não é descartável. E ele vai ao encontro para tratar o coração de Pedro, para tratar a história de Pedro. E Jesus Cristo, então, também trata a sua história primeiro. Trata os seus atalhos, os seus fracassos. Com o amor dele, ele pode cobrir e buscá-lo onde você está. Com essa história triste que você conhece, em muitos aspectos ele também, de tantos fracassos. Mas o amor dele é este amor e a iniciativa é dele. Quando nós nos vemos amando a Cristo, nunca nos esqueçamos que nós o amamos ou se o estamos amando, é porque ele já nos amou primeiro. E nos buscou em nossos caminhos, em nossos fracassos, em nossas misérias. Na língua grega original antiga aqui, quando Jesus usa a palavra amor, há uma troca da palavra, nós temos só uma palavra amor em nossa língua. No grego há uma variação, e Jesus faz a variação, e alguns gostam de olhar essas variações como se fossem, então, colocações, perguntas com pesos diferentes, mas, na verdade, o estudo linguístico mostra que não é assim. Eu já pensei assim no passado que havia isto, mas não há. Essas palavras são usadas de forma intercambiável. Aliás, essa é uma característica de João no seu escrito, no seu evangelho. Em diversos lugares ele faz esse uso rico de vocabulário, a mesma coisa dita de forma diferente. Ainda nesse contexto, falando sobre as ovelhas, uma hora ele fala em cuidar, uma hora ele fala em apacentar para a mesma situação. E outras colocações desse texto também têm esta riqueza de vocabulário, onde quer se dizer a mesma coisa. Enfim, a questão aqui é realmente do amor, é do amor. E a pergunta de Jesus Cristo é: você me ama mais do que estes? Estes o quê? Ali está a empresa de Pedro. Nós sabemos que estão no barco, tinha um barco ali, pescaram naquele barco a noite toda. E o texto anterior, os versículos indicam que aquele barco era um barco particular, um dado barco. Então, um barco que pertencia à família, à empresa de Pedro, que era um pescador. Você me ama mais do que este? Então, talvez estas coisas aqui que você possui, que você tem, mas não é esta realmente a questão aqui. Então seria: você me ama mais do que você ama a estes do nosso círculo? Também não é. A questão é que Pedro já havia dito, a narrativa dos outros evangelhos deixa mais claro ainda, que ele daria vida por Cristo, mesmo que os outros abandonassem. Então a pergunta de Jesus é: você tem um amor por mim maior do que os outros discípulos? Você me ama mais do que eles me amam, do que estes me amam? Jesus está trabalhando e mexendo no coração de Pedro, e trazendo a ele a ver face a face o seu coração e a sua história. Jesus está tratando da questão profundamente, mas tudo isto numa iniciativa de Jesus Cristo, buscando o quê? A restauração de Pedro. O amor de Jesus, buscando Pedro para restaurá-lo.
E é quando Cristo busca Pedro, quando Cristo ama Pedro, é que ele então aí pergunta a Pedro, você me ama? Porque ele ama Pedro e demonstra que ele ama Pedro, é que ele pergunta, você me ama? Jesus Cristo nesta noite pergunta a você, você me ama? Porque ele quer vê-lo amando-o, ame a Cristo, mas respondendo no amor dele, nunca se esqueça disto. E quando você entender isto, você não poderá resistir a não ser amá-lo. Quando você ver que ele o ama, onde você está, com a sua história, você será levado a amá-lo. Não haverá outra possibilidade. Ame a Cristo respondendo ao amor dele. O Senhor o busca. Por que eu estou aqui na igreja de Jesus Cristo? Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ame a Cristo, ame a Cristo. Por isso nós o amaremos, se é que nós vamos poder amá-lo, porque na dependência dele é possível amá-lo, na nossa dependência é impossível. Ame a Cristo dependendo dele. 3 vezes você me ama. Na terceira vez, diz o trecho, a narrativa, na versão que eu li, que Pedro ficou magoado porque Jesus tinha dito 3 vezes, você me ama. E a palavra magoado não é a tradução melhor. É o sentido de ficar triste. É uma condição quando você é levado à realidade de quem você é. É levado, Jesus leva Pedro a percorrer de volta a história dele. Negou 3 vezes, 3 vezes ele pergunta, você me ama? E Pedro sente essa tristeza. Mas uma tristeza que então tem nela embutido o quê? Uma humilhação, um quebrantamento, um encontro com a sua miséria, o seu fracasso. Me pergunta 3 vezes, eu neguei 3 vezes. E na terceira vez, qual é a resposta de Pedro? Triste, sim. Mas o que ele responde? Senhor, eu te amo. Tu sabes todas as coisas. A resposta um pouco diferente. Daquele cheio da autoconfiança. Mesmo que todos o abandonem, eu jamais. Eu sou Pedro, entendeu? Eu sou esse. É você um deles? Eu não. É você um deles? De jeito nenhum. É você um deles? Não conheço esse camarada. Se nós vamos amar a Cristo, nós vamos ter que parar de confiar em nós mesmos. Nós vamos ter que entender a dependência da graça de Deus. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Eu estou respondendo, o Senhor está me perguntando. Mas quem conhece o meu coração realmente sabe quem eu sou, que eu preciso é o Senhor. Por isso que o salmista vai cantar, Salmo 51, sonda-me, ó Deus. Examina meu coração. Vê se tem algum caminho mau. Nós vamos nos conhecer verdadeiramente quando nós formos conhecidos por Deus e nos conhecermos a partir de Deus. Quando nós nos compararmos com o nosso próprio padrão, não vamos nos conhecer de forma nenhuma. Mas vem Jesus com essa sondagem, com esse exame de imagem perfeita para a alma de Pedro, e Pedro se vê exposto. E é um homem vulnerável na presença de Deus. Quem sou eu, Senhor? Eu quero te amar, eu vou te amar, mas o Senhor é que sabe todas as coisas. Não dependo mais de mim, não confio mais em mim mesmo, nas minhas respostas, nas minhas afirmativas. Eu te amo na confiança no Senhor. Dependa dEle. Dependendo dEle, ame a Cristo. Na graça dEle. Ame a Cristo.
O que envolve isso? Os propósitos não são meus, são dele. Ame a Cristo, seguindo os propósitos dele. Jesus anuncia para Pedro que ele haveria de ser levado à morte pela causa de Cristo um dia. Pedro ouve aquilo, dá uma olhada para os lados. Parece que eles estão caminhando na praia, Pedro e Jesus conversando, e João, o discípulo a quem Jesus amava, fica implícito no Evangelho, que essa expressão para se referir a um deles sempre se refere ao próprio João, que prefere manter-se assim incógnito na narrativa, identificando-se como aquele que Jesus amava. E Pedro olha para ele, eles são chegados. Pedro e João são chegados. A narrativa aqui sobre, lembrando que João é aquele que perguntou a Jesus quem seria o traidor naquela mesa da ceia do Senhor, na noite da traição, mas foi Pedro que pediu a João para perguntar, porque João estava próximo de Jesus. Eles eram chegados. E Pedro ouve, você vai dar a sua vida por mim, Pedro. Vão te levar para onde você não gostaria de ir. E Pedro olha para o lado. Pedro faz aquilo que é muito comum para os seres humanos. Olhar para o lado e olha para o outro lado. Como gostamos de olhar para os lados. E temos problemas, porque olhamos muito para os lados. E ele olha para o lado. Está João. E ele, Senhor? E ele? Quem tem filhos aqui já ouviu alguma coisa parecida assim. E ele? Rapaz, estou falando com você, entendeu? Um pai sábio faz esse tipo de coisa. Os pais antigos eram sábios. Os de hoje, que eu estou enrolado com essas perguntinhas. Os outros tiravam de letra. Minha mãe tirava de letra esses negócios. Hoje os pais ficam encurralados, né? Tem os direitos das crianças, aqueles negócios tudo aí, embola tudo. Quando o rapazinho está precisando de direção para a estultícia do coração dele. E ele? Mas nós continuamos meio crianças e meninos na fase adulta. E ficamos olhando para os lados. Deus está fazendo isso na vida dele, né? E na minha, como é que é? Ficamos comparando, olhando, sentimos inveja. Em vez de louvarmos a Deus pela vida do outro, e temos dificuldades diversas, porque olhamos para os lados. Aí está Pedro, igual eu e você. E ele. E a palavra de Jesus Cristo para ele foi: se eu quiser que ele permaneça, ele permanece. E você vai me glorificar a Deus através da sua vida sacrificada. Deus tem um propósito para João, entre outros, viver até uma idade avançada e nos dar esse evangelho. Deus usou João assim. Pedro vai ser usado de outra forma. João vai passar também tempos na prisão, exilado na ilha de Pátimos. Propósito diferente. Deus tem um propósito na sua vida, no plano dele, no reino dele, tem um para a minha. E Deus trabalha a minha vida de um jeito e a sua do outro. Nós somos todos iguais na cruz de Jesus Cristo. Nenhum de nós é diferente. Somos salvos, reconciliados com Deus pela mesma obra da graça na cruz. Somos igualmente pecadores, somos igualmente necessitados, igualmente alvos da graça do perdão imerecido, e Cristo morrendo por nós. Mas a história que Deus escreve em nossas vidas, Deus é muito criativo, é diferente para cada um de nós. E Deus tem um propósito para a minha vida, que não é o mesmo do pastor da outra igreja, em outro lugar. É um outro propósito. Não adianta eu ficar olhando para o lado, e ele? E ou ele olhando para mim, e ele? E nem mesmo da igreja. Ovelhas do Senhor. Propósito do Senhor para cada um. Entende-se que quando esse evangelho é escrito, que ele foi escrito bem tardio, por volta de 90 depois de Cristo, estamos aí falando, então, muitos anos, décadas depois da ascensão de Jesus Cristo, deve ter surgido nos ambientes da igreja onde João estava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia,
Algo parecido que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde uns diziam lá na igreja de Corinto, eu sou de Pedro, e outros diziam, eu sou de Paulo. Tinha os partidos na igreja. A igreja estava começando a formar, quem sabe, as suas estrelas. E não mais o foco era em Cristo, eram estrelas, coisa muito comum nos nossos dias, no meio chamado gospel. E esta parte do Evangelho está trabalhando essa questão. Uns de João, uns de Pedro. Somos todos iguais, conforme os propósitos diferentes que Deus tem para cada um de nós. Meu irmão, você ama a Cristo. Ame a Cristo, seguindo os propósitos deles para a sua vida. A questão toda é esta frase. Esta era a forma com a qual Pedro haveria de glorificar a Deus. Em propósitos diferentes, nós temos que estar objetivando glorificar a Deus. Onde Deus nos coloca, do jeito que Ele nos coloca, glorificarmos a Deus. Você glorifica a Deus onde você está na sua vida, hoje, nos caminhos, nos propósitos que Deus tem. Ou você não está glorificando porque você não está vivendo nos propósitos de Deus. E então não está amando a Cristo. Porque amar a Cristo é seguir os propósitos, buscar os propósitos de Deus para a minha vida. E muitas vezes, no mundo, avesso a Deus, seguir os propósitos de Deus não é uma situação conveniente. Não vem ao encontro das nossas conveniências, como não vinha para Pedro. E o bem maior é glorificar a Deus e não nossas conveniências. Nós temos um evangelho pregado, não é realmente um evangelho, mas vamos chamar de evangelho porque é usado a Bíblia de forma errada, pregado por aí das conveniências humanas e não da glória de Deus. Ainda ontem, participando do encontro, eu vi o pastor dizer, eu preguei, mas antes de eu pregar, ele pregou uma reunião, uma conferência, e ele disse, sabe, eu pastorei uma igreja lá em São Paulo, e eu tenho muitos pastores auxiliares. Eu sou o pastor da minha igreja, sou pastor titular, mas tem muitos pastores auxiliares. Aí ele começou a citar os pregadores de televisão. Domingo eles me ouvem, depois no sábado ouvem fulano, na sexta ouvem fulano, daí por diante. Ouvindo. Cuidado com o que você está ouvindo. Na mídia. Abrem a Bíblia, citam versos aqui, mas não é o evangelho da glória de Deus e nem da graça, da dependência do Senhor, da cruz. Cuidado. É preciso seguir os propósitos dele. E sabe, muitas vezes seguir os propósitos do Senhor significa perda para nós. Você entende isso? Você caminhar, por exemplo, de forma honesta, nos tratativas financeiras e profissionais, provavelmente vai implicar em perdas quando você compara com o ímpio o caminho que ele escolhe e sai na frente com vantagens. Já entendeu isso? Os propósitos do Senhor. Para que possamos glorificá-lo e o mundo possa vê-lo em nossas vidas e dar glórias a Deus. Ame a Cristo. Ame a Cristo segundo os seus propósitos. Qual é a tarefa maior? Qual é a tarefa maior quando eu penso em amar a Cristo? Onde está a expressão de destaque? 3 vezes, você me ama. 3 vezes, sim, eu amo. 3 vezes, cuida das minhas ovelhas. Apenas variando ali, pastorei, cuide. Mas a mesma ideia. Quem são as ovelhas? Quem são as ovelhas? É interessante que no verso 19 ele fala, siga-me. Mais à frente ele fala, siga de novo. Quando Pedro questiona sobre o fim, como ele haveria de glorificar a Deus. Mas aqui Jesus fala, siga-me, que é seguir a Cristo aqui nesse contexto, cuidar das ovelhas. Quem são as ovelhas? Jesus Cristo usa esta figura pastoril, pecuária, que era comum lá na Palestina, até hoje é. Criação de ovelhas, e então o chamado pastor, aquele que cuida do rebanho.
Jesus vai aplicar essa figura, nós conhecemos muito bem isto. O quê? Quem são as ovelhas? Simplesmente a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Há um movimento mais ou menos organizado, e se não organizado, há um movimento em termos de ideias, hoje falando-se em crentes desigrejados, como se isso fosse possível. Isso é uma contradição. Não existe essa possibilidade. E o que é a igreja? É isso aqui. É isso aqui. O que é um rebanho de ovelhas? É aquilo lá. Você vai lá. É aquilo. Mas eu esperava uma coisa mais espetacular. Não é. Na vista. Não é. É a igreja. E o que é que Jesus diz a ele? Cuide das minhas ovelhas. Note bem. Cuide, não das suas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Nunca se esqueça, meu irmão, que a igreja de Jesus Cristo não é sua. Cuidado como você fala. Cuidado como você trata a igreja. Não é sua. Um rebanho de ovelhas, tem alguma com carrapicho que precisa ser limpo. Um rebanho de ovelhas, tem uma meia doente, tem. Um rebanho de ovelhas talvez ainda está cheirando mal, mas é do Senhor. É do Senhor. Cuidado. 2 irmãos, mais novo, mais velho. O mais velho ficou noivo. E está no carro com o seu mais novo na semana do casamento. E daqui um pouco o seu irmão mais novo faz um comentário jocoso sobre a sua noiva, que seria a sua esposa durante 2 ou 3 dias. O irmão mais velho estava dirigindo. Ao ouvir esse comentário do irmão mais novo, dá uma freada brusca no carro. Quase que voam pelo para-brisa e encosta no acostamento. Coloca o dedo no peito do seu irmão mais novo e diz: você nunca, de novo, fale assim da minha noiva, da minha esposa. Cuidado. Minhas ovelhas, não as suas, nem minhas, a do Senhor. Cuide das minhas ovelhas. A Igreja Católica, tentando defender um conceito de papado que ela desenvolveu na história, busca aquele nas Escrituras algumas justificativas. Estaria aqui Jesus instruindo Pedro a ser um papa? Não, Jesus está tratando com Pedro, particularmente, um problema particular dele. Negou 3 vezes. Ele precisa ser restaurado. E aí que entra, apacenta minhas ovelhas, porque se ele vai ser restaurado e ele vai amar a Cristo, ele vai ter que cuidar da igreja do Senhor, se é que ele ama a Cristo. Porque quem ama a Cristo cuida da igreja do Senhor. E Pedro escreve na sua carta: eu sou um pastor, um presbítero como eles, como os outros. Lemos isto nesta noite, não foi? Cuida das minhas ovelhas. Algo que caía sobre Pedro, caia sobre os pastores, os presbíteros, como Pedro mesmo diz na sua carta. Sim, num sentido sim, uma tarefa pastoral, daquele que é colocado no dom de pastor sobre a igreja. Mas há uma dimensão de amar a Cristo e cuidar das ovelhas que é então pertinente a todos os membros da igreja. Todos precisam cuidar da igreja. Seria só os pastores, aqueles que precisam cuidar da igreja, e os outros podem desprezar? Não seria profundamente contraditório? Seria este o ensino do Novo Testamento? Não. Cuidar da igreja. Amar a Cristo é cuidar da igreja dele. Você ama a Cristo? Você cuida da igreja? Ou você vai dilapidando? Você não é fiel? Há um cuidar, tanto quanto possível individualmente, mas aqui está implícito assim o cuidar também coletivamente. Como é que nós cuidamos da igreja? Começar com a nossa presença, a nossa participação, contribuição, a nossa atenção, o nosso chegar juntos, ministrando o relacionamento em Cristo uns aos outros. E veja que Jesus,
não fala de posição aqui, mas fala de ação. Nós não temos substantivos, temos verbos. Cuide, apacente. A igreja não é puleiro. O lugar de puleiros é quem sobe no puleiro mais alto. Não é um lugar de posição para disputar. Eu quero aquele cargo, eu quero na evidência, eu quero estar... Não, eu quero servir e cuidar da igreja. Eu quero amar a Cristo, amar as ovelhas dele. Ou será que eu atrapalho? Não tem em mim o amor. Você me ama. Vamos tomar cuidado. Não é uma questão de eu gostar da igreja. Estou aqui porque eu gosto da igreja. Estou aqui porque eu amo a Cristo. E porque eu amo a Cristo, eu então considero e cuido da igreja. É diferente. E a razão por que nós não cuidamos da igreja é porque nós não amamos a Cristo. Mas o dia que nós entendemos do amor dele primeiro, nós seremos constrangidos como Pedro, não teremos outra reação a não ser amá-lo e amá-lo amando a sua igreja. Ame a Cristo. Será que você tem amado a Cristo? Mas eu, nas minhas forças, realmente não posso. Dependa dele, não de você. Não venda o seu currículo, reputação. Venda a suficiência, o currículo de Cristo na sua vida. Dependa disto, seja marcado por isto. Busque os propósitos de Deus na sua vida. E procure cuidar da sua igreja. Amar a Cristo, você me ama, sim, me ama. É muito fácil transformar isso em algo etéreo, abstrato, teórico. Eu amo muito a Cristo. Nunca amei a igreja de verdade. Ah, eu amo a igreja. Que igreja? Assim, a igreja do Senhor. Vamos amar quando estivermos no concreto da igreja, na sua manifestação local, ombro a ombro uns com os outros, chegando junto, cultuando junto. Juntos olhamos uns pelos outros, na fé em Cristo, como é que cada um está em Cristo. É aí, vamos ver o concreto do amor, o resto é conversa, é teoria, é gente cheia de discurso, que conhece até a Bíblia, mas é só blá, blá, blá. Enquanto nós não vivemos a igreja no amor de Cristo que nos impele a levar a igreja de forma séria, nós não amamos a Cristo. Ame, você me ama. Você me ama. Ele já restaurou sua vida. Você depende totalmente dele para amar. Está pronto a cumprir os propósitos dele. Você cuida da igreja. Ah, se nós amarmos a Cristo. Se nós amarmos a Cristo, o nosso caminhar, a começar com a igreja, vai ser muito diferente. E nesta noite, qual seria a nossa oração à luz da palavra? Ó Senhor, Tu que sabes todas as coisas, leva o nosso coração a Te amar e amar a Tua igreja. O resto é amar movimentos humanos. Eu amo a igreja. Você ama Cristo. E Deus aplica a sua palavra ao coração desta igreja. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.